Olá, no vídeo de hoje eu irei falar sobre os desenhos que tiveram um final e provavelmente você não sabia, então vamos começar. A aventura vai começar, todos juntos vamos visitar o mundo de Jake, seu amigo fino. Diversão é aqui, Hora de aventura. Sim, infelizmente Hora de Aventura teve um final, mas isso não significa que ele será esquecido, porque querendo ou não, ele marcou a infância de muitas pessoas. E só para lembrar, eu não vou focar muito na história de Hora de Aventura, pois a história em si é muito longa e teria que ter um vídeo único falando só sobre ela, então eu irei dar uma resumida para vocês. O desenho começa com Bimo, aparentemente 1000 anos no futuro, contando para Charme e Beth. Caso você não saiba quem são eles, este é o Beth e esse é o Charme. Continuando, ele estava contando a história o que havia acontecido no passado. Indo para a cena onde Finn e Jujuba estão juntos, aparentemente eles estão conversando ou algo do tipo. Quando de repente Golby, este monstro aí que eu estou mostrando para vocês, sai do céu. E notamos que ele nem mesmo se preocupou com os soldados de Gumball. Golby acaba transformando todos os soldados em uma única criatura só. Avançando um pouco mais na história, nessa cena é mostrada a batalha entre as criaturas de Golby e os heróis de U. Mas um dos monstros acaba nocauteando a Jujuba. Marceline, quando vê aquela cena, ela de repente se irrita muito e se transforma em uma fera gigante. Bem, essa parte me lembrou muito cena de anime. Marceline acaba derrotando o monstro de Golby e logo depois ela vai até a Jujuba e se declara para ela, e vemos a tão aguardada cena do beijo entre Marceline e Jujuba. Sinceramente, eu amei demais essa cena. Pulando para a cena de Finn, Beth e Simon, aparentemente eles estão dentro de Golby. Mas infelizmente, o único jeito de derrotar Golby era se a Beth se fundisse com Golby, e foi isso que foi feito. Quando ela se juntou ao Golby, ela ganhou uma aparência nova e muito bonita. Beth acaba levando ele embora. Assim, o reino de U está salvo. Infelizmente, nem tudo tem um final feliz. Fern, ou Finn de Grama, acaba morrendo, mas antes de ele morrer, Fern entrega uma semente para Finn. O Finn acaba plantando essa semente, e dessa semente nasce aquela mesma árvore de 1000 anos no futuro. E se você observar bem no galho da árvore, tem a espada Finn. Agora indo para um desenho que me fez chorar muito no final. Exatamente, eu estou falando de apenas um show. O episódio final consiste entre a luta do Pyrolito contra seu irmão, o Anti-Pyrolito, uma versão sombria e malvada do Pyrolito. Vou começar falando da cena onde quase todos os personagens da saga aparecem para lutar contra o Anti-Pyrolito. Essa cena é muito linda, pois mostra que toda a jornada de Mordecai e Rigby não foi em vão, pois tiveram muita ajuda de seus amigos. Mas Anti-Pyrolito acaba se irritando muito e joga uma magia, fazendo a maioria dos personagens sumirem. Pyrolito acaba protegendo seus amigos do ataque, e nessa hora os dois ficam gigantes, mas maiores que planetas. Nesse momento, uma batalha colossal começa. Mordecai e Rigby tentam ajudar, mas Pyrolito acaba não deixando, e fala que devia ter ouvido seu coração desde o início. Pyrolito vai em direção ao Anti-Pyrolito, ele abraça seu irmão, e eles se chocam ao sol. E infelizmente, os dois acabam morrendo. Sim, nosso amado Pyrolito morre. Eu confesso que eu chorei demais nessa cena.
Gravity Falls é um desenho incrível e perfeito, que conta a história de dois irmãos gêmeos e suas aventuras. Os personagens são Dipper e Mabel. O episódio de Gravity Falls começa com Bill espalhando caos em tudo, criando monstros e tornando as pessoas em pedras. Dipper vai salvar sua irmã, que estava numa bolha mágica que Bill a criou para prendê-la lá dentro. Quando Dipper chega lá no mundo, ele vê que todos os personagens são muito fofos e muito coloridos. Quando Dipper encontra sua irmã, ele fala que eles têm que voltar para o mundo real e que lá não é o mundo verdadeiro. Mabel se questiona, falando: o que a realidade já fez de bom para nós? Quando Dipper falou que aquela não era a realidade, os personagens se irritaram muito, pois eles tinham uma regra, uma única regra, que não era para me ensinar a realidade. Então, um julgamento começa, onde Dipper tem que tentar convencer sua irmã que a realidade não é ruim, e assim fazendo ela voltar para casa. Mas os personagens, eles pegam todas as lembranças ruins da realidade, e começa a rolar. Dipper fica calado, só observando tudo aquilo. Mas depois, Dipper fala que não importa o que acontecesse, desde que eles estivessem juntos, tudo iria ficar bem. Então cenas felizes deles juntos, superando tudo, começa a acontecer. Tudo isso acaba abrindo os olhos de Mabel, que ela percebe que ela não era o mundo real. Então os dois acabam voltando para o mundo verdadeiro, mas Mabel fica chocada com a realidade. Os dois vão até a cabana do mistério, onde eles acabam encontrando seus amigos e seu tio. Na cabana, todos planejam alguma coisa para derrotar Bill, até que uma hora eles decidem construir um robô com a base da cabana. E isso foi feito. Um robô gigante e muito lindo foi criado, e eles foram batalhar com Bill. Enquanto o robô lutava contra Bill, a música tema de Gravity Falls tocava no fundo. Isso foi muito lindo, eu adorei demais essa cena. Dipper e Mabel acabam encontrando seus tios, só que Bill fica muito irritado e acaba quebrando a cabana do mistério. Então eles vão até onde os dois estão e fica enfurecido. Mabel e Dipper, eles correm, atraindo Bill. Os dois, eles têm uma ideia para destruir Bill, só que algo teria que ser sacrificado, as memórias de seu tio. Isso foi feito, e o seu tio Stan perdeu todas as memórias. Mas Mabel pega um caderno de lembranças e mostra para o seu avô, fazendo assim ele lembrar de tudo. O episódio em si acaba com todo mundo se despedindo, e o Andy entrega uma carta para Dipper e fala que ele teria que ler aquilo quando ele se sentisse sozinho e com saudade. Bem, ele leu e foi muito emocionante. E esse foi o episódio final de Gravity Falls. O episódio intitulado de Blue Cat Blues conta a história de como Tom se apaixonou por uma gatinha e como ele sofreu com uma grande decepção. O episódio é narrado por Jerry enquanto Tom fica sentado na linha do trem esperando por seu fim. No final do episódio, Jerry vê que sua noiva também o abandonou e ele então senta ao lado de Tom para esperar a sua morte. Desde que essa história ficou popular na internet, muita gente acredita que Tom e Jerry realmente foram mortos nesse último episódio. Apesar da lenda ser apenas lenda, o episódio realmente foi banido em muitos países e modificados em outros. Com o tempo, as pessoas passaram a ficar mais sensíveis com um certo tipo de violência e suicídio de dois personagens tão conhecidos. Passou a ser considerado muito sério isso.
Então chegamos ao final do vídeo, eu espero muito que você tenha gostado. Caso você tenha gostado, se inscreve no canal e deixa o like, e muito obrigado por assistir.